Olá, sou Antônio Arruda. Trabalhamos na área de divulgação do Centro Espírita Nova Luz de Belo Horizonte. Estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do nosso livro O Principiante Espírita. No último episódio falávamos sobre processos obsessivos, os tipos de obsessão, como é que isso se dá, no que isso implica na qualidade de vida daquelas pessoas que estão passando pelo processo. E nós vamos avançar no tema hoje. Na verdade, desde que os espíritos têm existido de todos os tempos, sempre têm exercido influência. A mediunidade não é causa, é simples meio de manifestação dessa influência. A mediunidade não é causa de processo obsessivo. É simples meio de manifestação dessa influência. Assim pode-se dizer com segurança que todo médium obsidiado sofre de um modo qualquer e frequentemente, nos atos mais comezinhos da vida, os efeitos de tal influência. Se não for a mediunidade, a influência seria levada à conta de certas enfermidades misteriosas que escapam à investigação dos médicos. Pela mediunidade, o espírito malévolo denuncia sua presença. Sem ela, permaneceria oculto e ninguém o suspeitaria. Aqueles que negam tudo quanto não afeta os sentidos não admitem essa causa oculta. Quando, porém, a ciência tiver saído do caminho materialista, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos envolve e em cujo meio nós vivemos uma força que tanto reage sobre as coisas físicas quanto sobre as morais. Será um novo caminho rasgado ao progresso e a chave de uma porção de fenômenos até agora mal compreendidos. Interessante essa observação aqui. Quando a ciência tiver saído do caminho materialista, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos envolve uma série de situações, de cenários que acontecem conosco, né? Desde que a obsessão jamais poderá ser causada por um bom espírito, é essencial saber se reconhecer a natureza daqueles que se apresentam. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, mas o médium prevenido percebe o menor sinal suspeito. Então, percebendo que nada poderá fazer, o espírito se retira. O conhecimento prévio dos meios de distinguir bons e maus espíritos é assim indispensável ao médium que não quer expor-se a uma armadilha. Também o é ao mero observador, que por esse meio pode aquilatar do valor do que vê e do que ouve. Kardec deixa claro, a mensagem dos Espíritos deixa claro. A gente vai conhecer a qualidade. A qualidade. Quando a gente fala aqui, a gente fala em qualidade moral. Nós vamos reconhecer a qualidade moral do Espírito que está se manifestando pelo que ele transmite, pelo que ele fala, pelo que ele diz, pelo que ele informa. Se aquela comunicação é uma comunicação frívola, repetitiva, com palavras que não agregam nenhum valor, se essas comunicações elas traduzem informações e curiosidades de cunho unicamente pessoal, satisfazendo curiosidades de âmbito pessoal, se são respostas evasivas e destituídas de embasamento racional, é evidente que não são espíritos esclarecidos. Muitas das vezes não são nem espíritos ruins ou maus, ou mal intencionados. Muitas das vezes são apenas espíritos zombeteiros. São espíritos zombeteiros, brincalhões, descomprometidos com a seriedade. Assim como entre os encarnados existem aqueles cidadãos, aquelas pessoas vazias de conteúdo, né? Brincalhonas o tempo todo, descomprometidos com seriedade, com a verdade. É claro, na espiritualidade não é diferente. Quem são os espíritos senão nós sem corpo? Então eles estão aí, se acotovelando conosco o tempo todo. Então é importante que a gente estude.
há necessidade de se estudar. A doutrina espírita traz um cabedal de conhecimento importantíssimo para nós. Para aqueles que desejam conhecer os mecanismos que regem esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, para aqueles que pretendem compreender e se veem já com a mediunidade se manifestando, a mediunidade de tarefa, é imprescindível o estudo sistematizado da doutrina, o estudo do livro dos médiuns, para que se conheça, para que se conheça essas peculiaridades, essas características, e daí possa se fazer juízo acerca do espírito que está se manifestando. A faculdade mediúnica é uma propriedade orgânica. Não depende das qualidades morais do médium. Isso é importante. Mostra-se-nos em diversos graus da escala moral. O mesmo não se dá, entretanto, com a preferência que o bom espírito dá aos médiuns. Os bons espíritos comunicam-se mais ou menos espontaneamente por este ou aquele médium, conforme a simpatia que lhes inspiram. A boa ou má qualidade dos médiuns não deve ser aquilatada pela maior ou menor facilidade com que recebe as comunicações, mas por sua aptidão em receber apenas bons espíritos e não ser joguete de espíritos zombeteiros, ou seja, quando se avalia a boa ou a má qualidade do trabalho executado por um médium, o peso não pode ser atribuído à facilidade que ele tem de receber os espíritos. Nossa, aquele médium ele é sensacional, é extraordinário. Ele mal entra na sala, os espíritos já começam a se manifestar. Se a gente fizer uma reunião de 2 horas, ele está ali 2 horas dando passividade o tempo todo. É uma facilidade muito grande, é um excelente médium. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele pode ter uma facilidade muito grande para dar essa passividade, mas essa passividade pode estar sendo dada para espíritos descompromissados com o bem, descompromissado com o trabalho sério. O que faz com que todo o tempo que ele dedica ali a essas comunicações seja um tempo perdido, seja um tempo desperdiçado. Porque nada daquilo que foi trazido por ele vai poder ser utilizado, produtivo, servir de referência, para o processo do aprendizado, como referência positiva para aqueles que estão estudando a doutrina. Por vezes, os médiuns de menor padrão de moralidade recebem excelentes comunicações que não poderia vir senão de espíritos bons. Isso, porém, não deve causar espanto. Ela sempre vem com o objetivo de lhe dar sábios conselhos. Então, um determinado médium, ele não tem lá um padrão de moralidade muito elevado. Mas os bons espíritos, observando aquela situação e verificando ali um potencial, digamos assim, de melhoria, né? Um potencial de crescimento nos seus valores morais, eles podem transmitir uma comunicação séria, uma comunicação de qualidade, com o objetivo de dar conselhos a esse médium, às pessoas que estão ali participando, e muitas das vezes o médium, através de uma comunicação de um espírito mais esclarecido, trazendo uma informação para ele que lhe toca o coração, faz com que ele, inclusive, trabalhe esse lado da reforma íntima para que moralmente ele cresça. Se os médiuns os desprezam, maior será a culpa, porque lavam sua própria condenação. Deus, na sua infinita bondade, não pode recusar assistência àqueles que dela mais necessitam. O virtuoso missionário que vai pregar aos criminosos procede como os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. Por outro lado, querendo dar a todos um ensino útil, servem-se os bons espíritos do instrumento que dispõem, mas o deixam assim que encontram outro mais simpático e que melhor aproveita as suas lições. Com a retirada dos bons, os espíritos inferiores, que pouco se incomodam com a qualidade moral dos médios, encontram o campo livre.
É evidente que um espírito inferior, que está presente ali apenas para criar situações, muitas vezes de constrangimento, e criar ali uma zona cinzenta naquela reunião, eles não estão preocupados com a qualidade do médico. Eles querem alguém que seja porta-voz das suas maledicências, muitas das vezes, né? Dos seus engodos, dos seus enganos, e nós precisamos ter a percepção quando isso surge. Em consequência, os médiuns moralmente imperfeitos, os que não procuram emendar-se mais cedo ou mais tarde, são presa dos maus espíritos, que por vezes os conduzem à ruína e às maiores desgraças, ainda na vida terrena. Então, a sua mediunidade, inicialmente tão bela, e que assim poderia ter sido conservada, se perverte e finalmente se perde, abandonada dos bons espíritos. Principalmente aqueles que utilizam da mediunidade em benefício próprio. Em benefício próprio. Praticam a mediunidade, cobram por isso, exploram as pessoas mais simples e ignorantes. Esses pagam um preço alto. Está gostando do tema? Acompanhe a gente. Está aqui no nosso canal? Inscreva-se, curta, avisa os amigos. Vamos divulgar. Divulgar a doutrina espírita faz bem para mim, para você e para todos nós, porque é a verdade que liberta. Obrigado.